nos trouxeram um novo tempo de formas de interação. Em outros tempos, todos estaríamos reunidos em algum hall de Justiça do Trabalho ou em alguma livraria, mas nesse momento estamos todos aqui reunidos para que possamos conversar um pouquinho sobre esse lançamento. Então, o Dr. Lucas procurou a nossa editora para fazer o lançamento do livro Honorários Sucumbenciais Advocatícios na Justiça do Trabalho, e ele traz várias perspectivas interessantes sobre este tema vasto, que teve repercussões muito interessantes logo após a reforma trabalhista e que alterou drasticamente o andamento do nosso Poder Judiciário e também o acesso dos cidadãos à Justiça do Trabalho. Então, primeiramente, boa tarde a todos e boa tarde, doutor Lucas. Boa tarde, Bruna. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. E para nós iniciarmos a nossa conversa dessa tarde, gostaria de convidar a doutora Ivani Bramante, desembargadora do Tribunal do Trabalho, para estar fazendo um comentário inicial sobre, ela foi a convidada a fazer o prefácio desta obra. Como foi esse convite, doutora, e o que a senhora tem a nos comentar sobre essa obra nessa tarde? Bom, inicialmente, meus cumprimentos a todos que estão aqui presentes. Eu quero fazer um agradecimento especial à Juruá, porque também é minha editora, e eu indiquei o Lucas para a Juruá e prontamente essa editora aceitou fazer a publicação do Dr. Lucas, e, de fato, eu apadrinhei essa obra aí, fiz o prefácio. Dr. Lucas se empenhou e é fruto da tese dele, né, no mestrado, sobre os honorários advocatícios, e essa é uma obra imprescindível para o advogado trabalhista, porque na área trabalhista nós temos algumas distintas dos honorários advocatícios aplicáveis ao processo civil, né? E nós sempre discutimos, eu e Lucas, a questão de que aquilo que é bom nós não assimilamos, nós só assimilamos aquilo que é ruim, né? E, portanto, essa tese do Dr. Lucas do princípio da sucumbência mitigada ou creditícia, ou seja, só haver aplicação dos honorários advocatícios na Justiça do Trabalho quando realmente tiver crédito, né, a ser recebido. E, por exemplo, na extinção, na desistência, no arquivamento, não teria a questão da sucumbência. E nós temos uma outra questão que é discutida muito, que são as ações acidentárias, que na área civilista, diferente da área trabalhista, o advogado recebe a sucumbência em cima das últimas 12 contribuições, dos últimos 12 salários, né, na pensão mensal vitalícia. E, estranhamente, nós não aplicamos isso aqui na Justiça do Trabalho. O advogado, às vezes, consegue uma pensão mensal, inclusive vitalícia, e ele não tem os honorários advocatícios em cima das 12 contribuições. E hoje, outro dia, nós estamos até conversando também sobre a advocacia na área pública. Então, são muitas as questões de autoindagação jurídica referente a este assunto. E eu recomendo a obra do Dr. Lucas e quero parabenizá-lo. E hoje é o dia do ápice da glória, realmente, e a comunidade jurídica será agraciada com esta obra, porque nós não temos nenhuma obra específica a respeito desse assunto na Justiça do Trabalho. Então, são essas as minhas considerações, e também louvo aqui a iniciativa da Associação dos Advogados Trabalhistas, que está sempre acolhendo, né, todos os advogados aí, dando suporte, que acolheu esse lançamento via videoconferência. E cumprimento a todos e espero que tenhamos aí um ótimo debate. Obrigada. Obrigada, doutora Ivani, pelas sábias palavras e por essa contribuição dessa tarde. Eu gostaria também de chamar a palavra agora a doutora Sara Alckmin, que é a presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo. Olá, doutora. Olá, Bruna, como vai? Tudo bem. Bom estar aqui com essa editora parceira, com essa editora que sempre está aberta aos novos conteúdos.
Sabemos que podemos contar com vocês em todas as circunstâncias. Bom estar com vocês. E num dia de festa, né, num dia de celebração da comunidade jurídica, vocês podem ver o número de convidados, de professores, de juristas, de advogados, advogadas, magistrados do trabalho, magistradas do trabalho, juristas, né, que estão aqui, não à toa. Não só porque o tema é de importância, e como disse a doutora Ivani, é uma obra bastante específica, né? Única até o momento, como também por conta do nosso autor, né? O doutor Lucas Reis é um professor de escola, é um parceiro da Associação dos Advogados Trabalhistas do Estado de São Paulo, é um grande colega, um amigo, mas muito capacitado, Bruna, para discorrer sobre a matéria, discorrer sobre esse conteúdo, que é um conteúdo novo e da maior importância, porque está atrelado ao princípio constitucional de acesso ao Poder Judiciário. Então, é uma alegria, uma festa estar com o professor Lucas Reis e também, ladeando a Associação dos Advogados Trabalhistas do Estado de São Paulo, está a Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos e também a nossa ABRAT. A ABRAT é a entidade nacional, aqui representada hoje pela vice-presidente, a doutora Arlete, e a nossa AT Santos pela presidente Vanessa Morresse. E eu queria, depois que a doutora Ivani, ou mesmo o nosso professor Lucas Reis, pudesse dizer um pouco também daquela que é uma campanha da Associação dos Advogados Trabalhistas do Estado de São Paulo, que é o 190 da advocacia. É um lema, um mote, que nos foi trazido também pela doutora Ivani Bramante, e nós fazemos aí uma referência a 190, que é o número de emergência, aqui no Brasil, mas também é o dispositivo legal, o artigo do Código de Processo Civil, que aduz que as partes podem transacionar. E, nesse caso, nós invocamos o 190 do CPC para transacionar honorários advocatícios, eventual sucumbência, inclusive de forma prévia, porque os honorários advocatícios já estão sendo, inclusive, objeto de transação de forma prévia, onde os patronos podem acordar pela renúncia de eventual sucumbência ou mesmo pela prestação de percentual em caso de eventual sucumbência, sem nem mesmo ser exigível a homologação ou a anuência do magistrado do trabalho, na medida em que isso está atrelado à vontade das partes, conforme o dispositivo agora invocado. Então, o 190 da advocacia é a nossa campanha, que foi de pronto lançada logo após a Lei 13.467 de 2017, e que ainda continua para esclarecer os colegas e com vistas ao nosso princípio constitucional de acesso ao Poder Judiciário. Muito obrigada, doutora Sara, pelas suas sábias contribuições. E aí, aqueles que estão ouvindo essa live nesse momento, ouviram sobre esse canal 190 da advocacia, acessem, é um meio muito interessante para que todos possam estar unidos e munidos de informações amplas, necessárias e confiáveis, porque num mundo em que vivemos, onde todos os dias somos alvos, às vezes, de fake news e muitas outras coisas, termos um canal de acesso com informações claras e seguras é um meio muito importante de comunicação. Muito obrigada, doutora Sara. Falando em parcerias, em esse momento de nós envolvermos a advocacia trabalhista, gostaria de convidar a doutora Vanessa, também da Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos, que hoje a Associação de Advogados Trabalhistas de Santos tem uma promoção também para anunciar para todos os advogados trabalhistas aí. Boa tarde, doutora, tudo bem? Doutora Vanessa?
acredito que ela não está nos ouvindo neste momento. Doutora Vanessa, a senhora nos ouve? Não, no momento. Então, passo a palavra agora ao doutor Leone Pereira, que também tem contribuições a fazer neste momento sobre o lançamento do nosso livro do doutor Lucas. Boa tarde, doutor Leone, tudo bem? Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Primeiro, é uma honra, uma satisfação muito grande participar desse evento, né, do meu amigo Lucas Reis. É alguém, como foi bem falado pela doutora Ivani, alguém muito, e pela doutora Sara, alguém muito capacitado, muito gentil, sempre solícito, e isso é colheita de um plantio, né? Depois de muita dedicação, disciplina, quem escreve sabe o que é escrever uma obra, né? O quanto a gente debruça horas e horas de estudo e de confecção da obra, então realmente é um momento de muita felicidade. Então, parabéns mesmo, de coração, né? O Lucas eu conheço já há algum tempo, inclusive tenho a oportunidade de encontrá-lo, inclusive até fora do país, então realmente é alguém que já tem uma carreira de sucesso e vai ainda, né, ter muitos frutos ainda a colher, né? Então, ratifico as palavras da doutora Ivani, que é alguém também que eu tenho muito carinho, eu sempre falo isso, né? Fez parte da minha banca de mestrado lá na PUC, eu só confirmo as palavras, também vejo aqui, queria agradecer à Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, a Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos, a ABRAT também, eu vejo grandes juristas aqui presentes, então procurarei ser breve, né, na exposição, estou aqui a título de felicitar mesmo, de parabenizar o Lucas, também a doutora Sara, participei de evento recente com ela, também é uma advogada militante que defende muito aí a carreira da advocacia trabalhista, e esse tema ele é muito sensível, né, para quem advoga tanto na seara do trabalhador quanto no âmbito do tomador de serviços. Nós temos aí o artigo 791, letra A da CLT, né, fruto da Lei 13.467, 2017, procurando trazer alguns ideários do artigo 85 do CPC, mas já traz uma longa evolução. Nós tínhamos... Creio que travou o áudio do doutor Leone. E nós queremos já, em nome do Dr. Lucas, fazer alguns agradecimentos neste momento a instituições que foram fundamentais para estar apoiando o acontecimento desse evento nessa tarde. E entre elas é a Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, através da doutora Arlete, da doutora Alessandra, que tão gentilmente apoiaram o evento. Também queremos agradecer à Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, através da doutora Sara, que já falou aqui nessa tarde. Também queremos ressaltar a doutora Vanessa Morresi, que é presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos, que estão presentes aqui nessa tarde. E aproveitando que a doutora Vanessa está aqui online, a senhora já poderia comentar, doutora, sobre a grande parceria que foi realizada no dia de hoje para os advogados trabalhistas de Santos. Boa tarde, doutora. Olá, Bruna. Boa tarde a todos. Realmente eu tive um problema na conexão, isso pode acontecer com a gente, né? Mas agora está tudo ok. Lucas, meus parabéns. Nossos cumprimentos aqui na Baixada Santista pela sua obra. Professor Lucas, ele é uma pessoa ímpar, né? Desde que nós nos conhecemos, ele sempre está disponível, ele sempre tem uma palavra para o advogado trabalhista, ele ajuda todos de uma forma, assim, mais que humana, a gente pode dizer, porque para o Lucas não tem tempo ruim, isso é uma das características dele, mesmo dando aulas, mesmo participando de um mestrado, ele conseguiu estar fazendo uma obra excepcional para a gente. Que é um tema de suma importância para nós advogados trabalhistas. Cumprimento a doutora Sara, a doutora Arlete, quando o Lucas falou para que a gente estivesse fazendo esse lançamento em conjunto, eu falei, Lucas, sensacional. São instituições onde tem a maior credibilidade, são lugares onde você participa e onde você é professor. Então, mais do que nunca, eu saliento a importância de nós, advogados, estarmos atentos a obras como a do professor Lucas. Eu desejo muito sucesso, Lucas. E hoje eu falei para você de manhã, Lucas, aproveite todas as oportunidades.
E hoje aconteceu também uma oportunidade, como a Bruna falou. Conversamos, e a mais nova parceira da Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos e região é a Juruá. Então, nós estaremos fazendo, a editora, né? Nós estaremos fazendo uma parceria que vai ser muito bom, doutor Ivani, doutor Lucas e demais autores fazem parte desta brilhante editora. Muito obrigada, sucesso, Lucas. Nós estaremos fazendo uma grande parceria de desconto na aquisição de livros da editora para os advogados trabalhistas de Santos. Eles estarão recebendo um cupom de desconto em seus meios de comunicação para que possam cada vez mais se equipar com material técnico e de segurança. E aí já vamos dar alguns spoilers. Vários dos participantes aqui dessa live são nossos autores. Alguns já estão falando sobre atualização de livros e, além de tudo, a aquisição do livro do nosso doutor Lucas. E cada vez mais que um advogado, que um juiz, que um promotor de justiça, seja qual for o operador do direito, ele se debruça a escrever uma obra, ele enriquece o ramo do direito e ele arma seus colegas para que cada vez mais nós tenhamos uma justiça técnica, cada vez nós tenhamos operadores do direito que estudam o direito e que se propõem a trazer uma dignidade para o exercício da justiça. Então, fica aqui meu convite também para quem está na live, que tem interesse em publicar livros na área de direito do trabalho, uma área tão essencial para nós. Todos, de alguma forma, somos ou trabalhadores ou prestadores de serviço e precisamos nos armar com esse arcabouço. Então, vocês são convidados a nos enviar livros. E, nesse momento, também gostaríamos de ouvir o Dr. Marcos Scarlésio, que está nos prestigiando dessa tarde também. Boa tarde, doutor Marcos. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, Lucas. Agradeço. Boa tarde. É uma honra estar aqui com você, meu amigo Lucas. Conheço também de longa data, né? Até por coincidência, quando ele mandou mensagem no Facebook, eu vi a primeira mensagem que ele tinha me mandado há muito tempo atrás, pedindo dica de estudo, de preparação, muito legal. E hoje está aqui tendo essa honra de falar com você, um evento que está de parabéns, a Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, a ABRAT, a Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos, e a Juruá, a editora Jurá, que faz esse livro juntamente com o Lucas. E falar sobre honorários advocatícios é um tema muito importante, né? Eu sou... tem as belas palavras da professora Ivani, né? A doutora Ivani, que também tem um carinho muito especial, meu amigo professor Leone, no programa na conexão não consegui falar, escutei as palavras da Sara também. Falar sobre honorários, eu sou sempre aquele meio chato que gosta de criticar a reforma trabalhista, mas no ponto dos honorários advocatícios eu não critico, eu vejo que era um ganho que a advocacia trabalhista merecia, né? Não era justo que todas as outras áreas tinham esse direito aos honorários sucumbenciais, a justiça e o advogado trabalhista ficava preso somente nos limites da súmula 219 do TST. Fui advogado trabalhista com muito orgulho durante quase 7 anos na minha carreira. Então, essa novidade da reforma trabalhista é uma das novidades que eu elogio. E digo mais, poderia e faltou uma regulamentação a mais no 791-A. Ficaram temas em aberto e, com certeza, a obra do professor Lucas vai complementar. Tá? A reforma trabalhista apenas trouxe o básico, se for ver. Precisava de nós, juristas, especialmente um autor como o professor Lucas, a escrever de temas mais aprofundados. Na nossa prática, eu como juiz, desde o começo da vigência da reforma, diversos temas polêmicos surgiram sobre a aplicação dos honorários por falta de uma regulamentação. Honorários na execução, honorários em grau de recurso, como fica essa questão dos honorários de quem tem justiça gratuita, o texto de lei fala, vai aguardar 2 anos, é uma caça aos honorários, uma caça a crédito, não é uma caça tão tranquila, como vai levantar onde tem o processo, onde não tem, e faltou detalhes na reforma, faltou uma regulamentação a mais na reforma trabalhista, que eu tenho certeza que a obra do Lucas, até na mensagem que ele mandou, eu falei, já vou adquirir, porque eu escutei a doutora Ivani falando também, e a doutora Sara, faltam obras no mercado sobre honorários advocatícios comerciais, não tem mesmo, né? Diversos artigos comentando a reforma trabalhista falaram, mas um livro assim específico só sobre honorários faltava, e o Lucas, meu querido amigo, está de parabéns, aí fico honrado de participar dessa oportunidade, parabenizo novamente a todos envolvidos, são essas minhas palavras, vou ficar aqui quietinho aprendendo com os demais colegas, vejo
tem inúmeros colegas da magistratura que foram meus professores, colegas advogados que me deram aula e que eu aprendo dia a dia na audiência com todos vocês. Um grande abraço a todos e sucesso aí na continuidade do evento. Muito obrigada, doutor, pela sua participação aqui conosco nessa tarde. E nós temos um outro autor aqui nosso também, que é alguém que tem feito uma grande contribuição também com livros para nós, que é o doutor Hélio Gustavo. Boa tarde, doutor Hélio Gustavo, tudo bem? Oi, tá me ouvindo? Sim. Tudo bem? Como é que vai? Tudo certo, doutor. É um prazer recebê-lo aqui nessa tarde também, endossando ao lançamento do doutor Hélio Gustavo. E quais são as outras complementações que o senhor tem para nos trazer nessa tarde sobre os honorários na Justiça do Trabalho? Olha, primeiramente eu quero parabenizar o professor Lucas pela iniciativa de um tema inédito praticamente. Como o doutor Scalesio bem lembrou, nós temos aí pouquíssimos trabalhos, acho que relacionado ao tema, e faltava para a academia e para a Justiça do Trabalho uma obra com muito peso, uma obra de cunho científico e que retrata a realidade dos honorários na Justiça do Trabalho. É um tema que parece simples, mas só parece. É um tema muito árduo e que merecia um acadêmico da envergadura do Dr. Lucas para trazer com um viés científico a importância dos honorários advocatícios, que é uma prestação alimentar, né? Que é uma prestação alimentar. E também discutir a questão dos honorários advocatícios de uma forma científica também, quando concedida a justiça gratuita, né? Há uma divergência muito grande com relação à cobrança dos honorários sucumbenciais na justiça gratuita e infelizmente, a jurisprudência está um pouco aí divergente, o pensar dela, e a obra do Dr. Lucas veio num grande momento, numa grande hora, para fazer com que os juízes do Brasil possam estudar a obra do Dr. Lucas e chegar a uma conclusão o quanto antes sobre esse problema tão imediato e um tema da ordem do dia. Então, eu quero parabenizar o Dr. Lucas pela obra, parabenizar a Juruá, que sempre traz essas obras aí com temas inéditos e não tenho dúvidas que foi uma grande contribuição para as prateleiras seletas da justiça social a obra do Dr. Lucas. Obrigado, Hélio. Obrigado, querido. Muito obrigada pela contribuição, doutor Hélio. E falando sobre o entendimento dos tribunais, gostaria de convidar o doutor Farley, nesse momento, que também é juiz do trabalho, a comentar um pouco também. Há um capítulo no livro do doutor Lucas, e nós não vamos falar todo o conteúdo, vamos deixar apenas os nossos ouvintes com desejo de adquirir a obra, mas o Dr. Farley vai dar uma pincelada aí sobre como está essa questão da jurisprudência sobre o tema nos nossos tribunais, doutor. Boa tarde. Boa tarde, Bruna. Queria agradecer o convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês, vários juristas, advogados, juízes, colegas, desembargadores, né? E para mim, antes de tudo, vou então primeiro cumprimentar o Lucas, né? Pessoalmente, meu caro, parabéns pela obra. Obrigado, querido. Acho que deu uma travada, né, Bruna? Nós tivemos também com o doutor Leone, acabou a luz na casa dele e ele não conseguiu retornar com o acesso, mas nós vamos continuar aqui na nossa transmissão. Se o doutor Farley conseguir retornar... Práticas do dia a dia. Oi, doutor. Oi. Havia caído a sua chamada. Desculpa, voltou. Tá, eu estava aqui cumprimentando o Lucas, não sei que horas que parou, né? Vou cumprimentar todos, especialmente o Lucas. Lucas, você seguiu um caminho na sua obra
e eu gosto muito, que é um caminho que eu também tenho para a minha vida. A ciência do direito, para mim, ela deve ser feita para ajudar dificuldades que tem na sociedade, né? Então, quando você traz uma obra de conteúdo do dia a dia, que é prático, que as pessoas vão usar, ela tem muito significado. E a sua obra conseguiu atingir a isso, né? Eu, por outro lado, eu não gosto muito de obras que ficam mirabolando muito nas ideias, tentando criar princípios, tentando criar, né, teses assim, que não servem ao dia a dia, e não resolvem a questão do dia a dia. E isso, eu fiquei muito feliz de ver que a sua obra tem essa conotação que é pragmática, né? E eu gosto muito disso, do pragmatismo. A gente, quando dá aula, a gente vê isso. Muita gente né, viajando nas ideias, quando ainda existe uma dificuldade muito grande de se compreender a situação do direito mais básica, aquela que a gente se vira todo dia no cotidiano do seu trabalho. E a sua obra vem encaixar como uma luva na questão dos honorários sucumbenciais. A grande discussão, né, que a gente tinha, que eu acho que é uma preocupação grande, não só da assistência gratuita, mas principalmente a questão das questões da sucumbência parcial, né? Dentro dos pedidos ou dentro dos valores, né? Se são os valores ou se são os pedidos. E esse assunto, meu caro, esse assunto ainda tá para resolver, porque eu vejo sentenças, cada uma decisão de um lado, né? Uns dando, se é parcial na horas extras, é só o reclamado que paga. Mas se não for o valor, não, o reclamante também paga. E isso tudo é uma coisa que a gente ainda, como o Marcos Scalaz falou, a reforma trabalhista pecou em não ter regulamentado isso. E eu acho legal você ter entrado em vários aspectos, né, das questões sem resolução de mérito, tudo isso daí, acho que é uma obra que vai ajudar muito, pelo menos para seguir um caminho, né? É aquela história, sim, Lucas. Pode ser que nem todo mundo concorde com o que você disse, mas que ele vai ter o caminho a seguir e pesquisar a partir da sua obra, sem dúvida nenhuma, é esse o conteúdo. E é esse o conteúdo que deixa ela em especial, e não tenho dúvida nenhuma que eu também estarei adquirindo para poder compartilhar, não só depois pegar o autógrafo. Eu vou querer físico. Essa história de e-book que não tem autógrafo não vale. Daqui a 100 anos, quando o seu autógrafo valer $1 milhão, eu vendo. Entendeu? Aí sim. Não, né, meu tataraneto, tá bom? Então, meu caro, parabéns. Obrigado a todos aí pela presença, está compartilhando aí você o seu espaço. Estou vendo vários juristas, vários colegas aí. Um abraço a todos, juízes, embargadores, advogados, alunos. Grande beijo a todo mundo. Foi um prazer estar aí. E pode ter certeza, meu caro, legal, tá? Eu fiquei com dó, viu? Essa semana eu executei o primeiro reclamante. Te juro que me deu dó, sabia? Executei uns honorários de R$40 mil de um reclamante que não era beneficiário da justiça gratuita. Deu dó, mas faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo. Tem jeito. Eram tudo honrado de pejotização de analista de sistemas. Ele perdeu tudo e estava sendo executado em R$40 mil para a parte contrária. Faz parte. O outro advogado também trabalhou, também conseguiu conquistar aquilo pelo cliente dele, e agora, né, deu dó no sentido de, né, que você sempre tem aquela noção de trabalhador hipossuficiente, vulnerável, e ali foi um negócio meio... me chocou quando o valor da execução deu 40 mil só de honorários advocatistas. Mas faz parte, meu caro. É isso aí, a gente está aqui para cumprir a lei e a Constituição. E vamos continuar nisso. Obrigado, querido. Grande abraço. Abraço. Doutor Leone conseguiu retornar aqui, então, doutor Leone, pode concluir o seu pensamento que iniciou, e aí, com a falta de energia, agora que conseguiu retornar a ligação. Oi, Lucas, estão me ouvindo? Agora sim, né? Agora sim, Leone. Ô, Lucas, peço desculpas por existir, viu? Realmente acabou a luz aí no meio do processo aqui da fala, então eu também não quero tomar mais tempo dos demais amigos aí, colegas, mas parabéns de coração, você sabe disso, é um cara muito bacana, você é um cara do bem, você transmite uma energia muito positiva, um cara muito dedicado, né? Como eu disse, a gente pode se encontrar até fora do país, tomamos um café, quem sabe um dia volte o presencial nesse novo normal ou normal forçado, né? Mas realmente aí é um grande estudioso, um grande jurista, e realmente tem um futuro brilhante pela frente. Falo porque é novo também, né? Então tem muito ainda
como nós também, a gente tem muita lenha para queimar, vamos dizer assim, né? Mas é isso. Então, eu quero parabenizar mesmo. O tema é árduo, o tema apresenta diversas questões polêmicas, controvertidas, representa uma evolução, né, de todo o debate que a gente tinha, como eu estava dizendo, da Súmula 219, até da tentativa da tese da restituto íntegro e outras questões também, né? Uma inspiração do CPC, mas com as nossas peculiaridades, até aquela condição suspensiva de exigibilidade do parágrafo 4º do 791A, que é algo polêmico, e como foi colocado também a questão do beneficiário, se seria constitucional ou não, até com recente decisão do TST, reconhecendo a constitucionalidade das honorárias. Então é isso, obrigado pelo convite, parabéns, também vai para a biblioteca do meu escritório, com certeza, e é isso, como eu sempre falo, aquele pensamento... Obrigado, querido. Firme, excelente evento, sucesso a todos e até o nosso próximo encontro. Tudo de bom para Obrigado, Leone, um abraço. Abraço. Tchau, tchau. Obrigado, Bruna, pela gentileza, viu? Obrigado Imagina, pela gentileza. doutor, Obrigado. nós que agradecemos a sua participação e nós convidamos agora também o doutor Rafael Miziara para nos dar uma saudação nessa tarde, também ao doutor Lucas e a todos os nossos ouvintes. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde a todos. Quero dizer que é uma alegria imensa estar aqui nesse ambiente virtual, ladeado de grandes nomes do direito do trabalho, sobretudo meu amigo Lucas, a quem, em nome dele, cumprimento os demais e parabenizo, Lucas, pela sua obra. Quero compartilhar com os demais que eu acompanhei a dissertação do Lucas desde o início, porque nós nos encontramos numa pós-graduação lá em Castilha-La Mancha e o Lucas manifestou à época o desejo de escrever sobre honorários e, por coincidência, não é, Lucas? Eu também estava escrevendo a minha dissertação sobre honorários advocatícios e, naquela ocasião, pudemos debater muitos pontos e encontrar certas divergências entre nossos pensamentos. Me lembro também que você entendia como a professora Ivani em certos pontos. Eu até agora não entendo dessa forma, mas é assim que a ciência evolui, é assim que o pensamento progride, a partir de troca de ideias respeitosas e vindas de uma pesquisa séria como foi a sua. Então, quero parabenizá-lo pela versão comercial da dissertação e parabenizar a editora que trouxe ao mundo, então, também a sua versão comercial. Com certeza, será de grande valia a todos os advogados e, principalmente, para magistrados. A gente brinca que a grande obra de honorários no Brasil não foi escrita por um advogado, mas sim por um magistrado, que foi Youssef Carrali, que recentemente nos deixou, infelizmente, mas a sua obra ela vai contribuir muito, tanto com a magistratura como com a advocacia, né? Então, parabéns, meu amigo, é uma felicidade estar aqui com você. Obrigado, meu querido. Forte abraço, Miziara. Muito obrigada, doutor Rafael. E eu quero convidar agora também a doutora Priscila Simonato para externar as suas palavras, ela que também fez o seu endosso a essa obra. Boa tarde, doutora Priscila, tudo bem? Boa tarde a todos. Uma honra estar aqui entre tantos colegas, seletos colegas tão estudiosos do direito do trabalho. E é uma satisfação muito grande, né, participar desse lançamento do professor Lucas Reis, meu grande amigo, do qual eu mergulho muito de todo o sucesso que ele tem, e ele é merecedor de todo o sucesso. E esse tema, né, tratado no livro, é um tema de suma importância para todos nós da advocacia, e como bem pontuado aqui já por outros colegas, um tema que é muito prático, que faz parte do nosso dia a dia, né, que tem essa repercussão social para todos os envolvidos no processo do trabalho. Então, parabéns, Lucas, por toda a sua dedicação, por todo o seu empenho e por contribuir com os estudos da advocacia trabalhista. E fico muito honrada, né, que esse livro tenha sido publicado pela Editora Juruá, do qual eu também sou autora, uma excelente editora, então, que cada vez mais tem obras ligadas aí ao direito social. Então, parabéns e, mais uma vez, cumprimento a todos aqui e é uma satisfação enorme. Boa tarde a todos. Obrigado, Pri. Obrigada, doutora Priscila, pelas palavras. A editora Juruá fica grata com as palavras. E já de antemão quero deixar aqui externado a todos os nossos ouvintes, a todos que participam desse lançamento, que
O livro do Dr. Lucas está disponível no nosso site, então pode fazer aquisição pelo site, que o livro chega na sua casa. Não, estou com muita pressa, vocês estão falando coisas maravilhosas sobre essa obra, eu quero ler agora. Se você quiser ler agora, você pode comprar com cartão de crédito lá, estará liberado um e-book para você. Puxa, mas olha, meu limite do cartão de crédito está no fim, eu não tenho todo o valor ainda do livro, não tem problema. Nós temos a biblioteca virtual também, que você pode comprar um capítulo do livro também, que se você quiser. Então, entra lá, não deixa de adquirir isso, não deixa de trazer esse conhecimento, seja para a sua vida advocatícia, seja para a sua vida na magistratura, porque com certeza isso vai lhe acrescentar. Também quero convidar nesse momento para trazer uma breve saudação, Dr. Jorge Bolsinhas. Boa tarde, Dr. Jorge, tudo bem? Acho que ele não... Dr. Jorge? Não está nos ouvindo, não está conseguindo falar nesse momento. Então, passo a palavra agora à doutora Erotilde também, para ela emitir a sua saudação, doutora Erotilde Minharro. Boa tarde, doutora, tudo bem? E agora dá para ouvir? Boa agora tarde. Sim. Boa tarde, eu fiquei muito honrada quando o Lucas... Oi, Lucas, fez o convite. Para mim é um prazer enorme estar aqui, eu o conheço há algum tempo, eu sei de toda a sua capacidade, não só na advocacia, mas como também como professor e agora como um grande escritor da área jurídica trabalhista. Esse tema é exaustivamente árduo, é algo muito complexo que cada vez que a gente se depara, a gente não sabe que caminho tomar. Então, a questão de saber se, como o Farley comentou, se eu vou ter que analisar por matéria ou a cada pedido, se eu vou ter que, se o valor ele vai para o advogado ou se não é para o advogado, é para a parte, saber se aquele que é beneficiário da justiça gratuita, se vai ter a suspensão da cobrança, saber se é uma questão creditícia, como diz tanto o Lucas como a doutora Ivani. Então, assim, são muitos aspectos e todos eles muito bem enfrentados pelo Lucas. Então, assim, é uma obra para corajosos. Escrever, enfrentar esse assunto é algo para alguém tão corajoso e tão dedicado à justiça do trabalho como o Lucas. Parabéns, Lucas. Mais uma vez agradeço estar aqui nesse evento. Parabéns a Juruá por ter escolhido esse grande autor para fazerem essa grande publicação. Obrigada. Lucas, obrigado, Ero. Dizer. Obrigado, Ero. E vale a pena nós ressaltarmos aqui que a Juruá se sente honrada por ter o Dr. Lucas como nosso autor, porque toda vez que nós conseguimos publicar uma obra de um excelente conteúdo técnico que vai contribuir para a advocacia, para a magistratura, para os promotores e para toda a sociedade, nós nos sentimos também participantes de uma revolução e de propiciar a todos aqueles que são operadores do direito um enriquecimento nos seus conhecimentos. Então, nós que somos gratos ao Dr. Lucas por ter escolhido a editora para ser o hospital de dar à luz a um bebê tão maravilhoso que é este livro. E nesse momento também quero convidar a doutora Patrícia Terezinha, que está aqui conosco nessa tarde. Boa tarde, doutora, tudo bem? A estar conversando um pouquinho com a gente também sobre esse lançamento. Boa tarde, querida. A minha internet hoje está oscilando desde... Olá, estão me ouvindo bem agora? Agora sim. Primeiramente, parabenizar a editora, que vem demonstrando nas suas obras, com seus autores, a parte prática, o dinamismo da justiça do trabalho e dos temas ligados à área trabalhista. É uma honra participar desse evento. Em segundo lugar, Dr. Lucas, que já conheço há muitos anos, foi meu aluno, hoje é meu colega de cursos,
Trata-se de um advogado especializado, como bem destacaram, de uma personalidade alegre, uma energia positiva e que contamina todos. Então, tenho certeza que o cenário jurídico sai engrandecido desse evento. Concordo plenamente com os meus colegas que é um tema muito interessante, que foi introduzido na reforma trabalhista e que nós temos tantas divergências a respeito de cada caso. Com certeza, o livro do professor Lucas estará na mesa de nós juristas para decidirmos os processos, para podermos seguir aí avante na Justiça do Trabalho. Eu agradeço a oportunidade, desejo muito sucesso, espero que seja o primeiro livro de muitos, e agradeço aí a Bruna pela gentileza de me passar a palavra, e te parabenizo pela condução dos trabalhos, e muito obrigada aí, e toda a sorte do mundo para o nosso querido Lucas. Muito obrigado, Patrícia. E no lançamento de livro, quem é autor está aqui presente, todos nós, quando nós temos uma grande conquista na nossa vida, nós queremos ter as pessoas que nós amamos perto de nós. O Dr. Lucas, embora esteja em São Paulo agora, ele é da Bahia, da cidade de Santana, e eu acredito que a cidade também ficou super orgulhosa em ter um autor com uma obra de tamanho gabarito sendo publicada, né, para o Brasil inteiro poder ler. E a mãe do Dr. Lucas também está presente aqui nesse momento, que é uma coisa tão interessante, né? Porque no lançamento de livro todo mundo tira foto com a família inteira e quer ter essa participação, esse calor do amor daquelas pessoas que tanto incentivaram. Então, boa tarde, doutor. O Marcos Cardoso, que é o prefeito lá de Santana, e a mãe do Dr. Lucas também. Boa tarde para vocês. Boa tarde, grande amigo santanense Lucas, doutor Lucas Reis. Quero cumprimentar pessoas, alunos, promotores que estejam participando desse momento ímpar na vida do doutor Lucas e, consequentemente, ímpar na vida de Santana. Para a gente é motivo de muito orgulho, e exatamente por esse orgulho que nós estamos aqui participando desse momento que eu sei que é de muita comemoração, alegria na vida de Dr. Lucas. Eu sabia, Dr. Lucas, que você era muito bem recebido aí pelos seus colegas, pelos seus professores, como eu vi aí sua professora falando, que foi sua professora, que agora é colega, mas não imaginava tanto, eu não imaginava tanto o carinho de todos esses profissionais por ti. E lhes confesso que Santana fica mais agraciada ainda, mais feliz ainda. E na sua pessoa, doutor Lucas, eu me realizo, porque o meu sonho era me tornar advogado, inclusive faltei um semestre para formar e o mundo político me chamou e terminei saindo do mundo jurídico, não segui a área dos meus irmãos que se tornaram desembargadores, juízes, mas é mais um filho de Santana que nos traz muita alegria, muita felicidade. Por isso estou muito emocionado. Minha colega de trabalho, funcionária pública, excelente funcionária, e o filho tem que puxar. Então, eu quero parabenizar todos vocês e agradecer pelo apoio que está dando ao nosso querido doutor Lucas. Foi professor de inglês da minha filha. Minha filha hoje não mora no Brasil, mora fora, e ela ainda hoje falava, fale com ele que eu mandei um abraço, e valeu quando ele me ensinou inglês, que eu estava seguindo aqui fora, a Maiara, doutor Lucas. Então, portanto, eu fico muito feliz, doutor Lucas, de participar. Agradeço pelo convite, um honroso convite, que foi feito a mim por você, a oportunidade de estar falando com vocês, a doutora Bruna, que nos concedeu a fala. E agora eu quero passar a palavra para a sua mãe, que está aqui doida para falar, muito emocionada, e eu também, estagiado.
por essa noção. Na condição de prefeito, ainda sou mãe do meu lado. Estamos usando máscara porque estamos muito próximos. Mas eu vou tirar rapidinho, só para ver meu rosto, todos registrarem. É isso aí, Marcão. Muito obrigado, querido. Muito obrigado, parabéns. A fala está agora. Obrigado, viu? Muito obrigado. Sim, só concluindo. Eu anotei aqui, vamos fazer o lançamento dessa obra aqui no oeste da Bahia. Passando a pandemia, pode colocar na sua agenda e todos vocês estão convidados para virem aqui participar desse lançamento importante dessa obra do Lucas. Com certeza. Muito obrigado, Marcão. Quero parabenizar, filho. E realmente é um belo trabalho. E estaremos sempre juntos. E tenho muito orgulho. Te amo, te amo. Obrigado, beijo, mãe. Obrigado, Marcão, fiquei muito feliz, viu? Obrigado mesmo. Santana me abraça, doutor Lucas. Obrigado. Então, seguindo os nossos colegas que estão aqui nessa noite, passo a palavra agora ao doutor Jorge Castelo. Boa tarde, doutor Jorge, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos. Lucas, prazer imenso estar aqui para prestigiar aí o seu lançamento, né? Ser um jurista que já inicia com o pé direito, né? Fico muito honrado de você fazer parte da Comissão de Direito do Trabalho, né, da OAB, né, sempre muito atuante, né? Gostaria de dizer que eu endosso o seu pensamento com relação aos honorários advocatícios, aos trabalhos. Não escrevi um livro, mas naquele meu livro Panorama Geral da Reforma Trabalhista, né, em 2 volumes, já abordava esse tema e entendia. Eu acho que o honorário advocatício, Mauro Capelletti sempre ele destacava as 3 ondas de acesso à justiça. Um dos elementos mais importantes, como obstáculo de acesso à justiça, eram os honorários advocatícios. Honorários advocatícios, inclusive, numa seara de direito social, de direitos e garantias fundamentais, né? É algo realmente problemático, porque verifica-se que é um obstáculo enorme, né? Basta ver a redução gigantesca do número de ações, né? Eu diria, como advogado, diria até como o presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB, já falei isso várias vezes em vários lugares, nós não precisávamos desses honorários de sucumbência. A advocacia trabalhista, digo, já tenho quase 40 anos de advocacia, nunca precisamos disso, e realmente isso foi uma ideia muito ruim, né? Eu sempre disse que não havia essa necessidade. Me parece que ainda há vários problemas de interpretação, que eu acho que o doutor Lucas coloca bem. Sim. Né? Primeira questão, como estabelecer honorários se você tem justo postulante, né? Porque os honorários advocatícios e sucumbência estão relacionados à causalidade, não à sucumbência. Tanto é que nós sempre pedimos honorários com base no Código Civil, antes da reforma, e nunca nos foi dado justamente porque não tinha o princípio da causalidade. A parte vai para uma faculdade. Como eu posso condenar alguém por uma parte utilizar de uma faculdade? Isso é enriquecimento sem causa. E, de qualquer forma, eu também concordo com a sua colocação do seu livro, né, que eu vi, que, de fato, se copiou com muita rapidez, tentou se copiar o que estava no Código de Processo Civil, mas se copiou com rapidez e se copiou errado. Errado. Na disciplina dos honorários, né, quando se fala em valor da liquidação de sentença, proveito econômico, não sendo possível mensurar o proveito econômico, valor da causa, está falando apenas de decisões de natureza condenatória. Não está se falando em decisões de natureza declaratória, como é a decisão, a sentença de improcedência. O Cível tinha resolvido isso muito bem antes, né? No parágrafo 4º do artigo 20 do CPC de 73,
onde disciplinava que a improcedência, extinção sem julgamento do mérito, era arbitrado por equidade. Os advogados brigaram e no CPC de 2015, no artigo 85, parágrafo 6º, há disciplina específica da sucumbência, da improcedência, da extinção, reproduzindo o mesmo da ação da sentença condenatória. Mas nós não temos isso no processo de trabalho, né? Porque proveito econômico, né, não é pagar aquilo, não é pagar no plano processual, não é deixar de pagar no plano processual aquilo que você não deve no plano material, como é a sentença de improcedência. Esse proveito econômico, ele depende necessariamente do deslocamento de patrimônio. Sem deslocamento de patrimônio não existe proveito econômico. Isso o pessoal da esfera civil já tinha resolvido há muito tempo, né? Então, acho que há uma interpretação extremamente equivocada, portanto, aqui se fez errado e ainda se estabeleceu, de fato, honorários apenas para o autor. E esse autor pode ser o empregado ou pode ser a empresa, desde que seja o autor da ação que obtenha uma sentença condenatória, né? Porque não existe uma determinação como tem no cível. E se não tem o justpostulante, se tem o justpostulante, então os honorários, no nosso caso, eles não são obrigação material de direito do advogado, eles são, na verdade, uma sanção processual. E se isso a gente conseguir ultrapassar a questão do justpostulante, que traz o enriquecimento sem causa, que é uma questão seríssima, né? Se a sanção processual não admite a aplicação analógica, sequer do parágrafo 6º do artigo 85 do CPC. Eu fico chocado, né? Realmente, como se fosse algo absolutamente normal, advogados, eu digo até porque, só para esclarecer, eu advogo para empresas e advogo para empregados, sempre foi isso a minha vida toda, só que acho, do ponto de vista da legitimidade e até do ponto de vista ético, me sinto péssimo quando o advogado sai das duas partes com mais valor do que a própria parte que tem direito, né? Essa questão, inclusive, eu vi alguém falando de honorários, recursos, etc. Hoje há uma discussão séria no cível, porque esses honorários de recursais, né, tem um artigo muito bom do professor José Rogério Tucci, professor titular da USP, na iniquidade que está se tornando essa questão dos honorários. Nós vamos estabelecer, de fato, uma justiça altamente elitizada, né? Porque quem vai ter coragem de ir para a justiça? Mesmo igual ao cível, quem tem coragem de ir para o cível? Na verdade, você tem o juizado especial, né, que é a prova de que o honorário está vinculado à causalidade e não à sucumbência, que na primeira instância você pode ter sucumbência e não tem honorário, porque você não precisa de advogado, né? Mas, realmente, quer dizer, como tratar um direito e garantia fundamental do capítulo da Constituição com um obstáculo de tal grandeza e de tal natureza, e que hoje a advocacia tem plena certeza que é algo extremamente perverso, não só para os reclamantes, mas perverso para a própria advocacia, né? Porque afetou de tal ordem o acesso à justiça. Acho que o judiciário devia observar isso. Eu já vi as decisões da doutora Ivani nesse sentido e eu parabenizo, porque eu acho que é isso mesmo. Conversei há um tempo atrás, até com o ministro Vieira de Mello, com o ministro Pimenta e com outros, chamando a atenção, porque acho que está tendo uma leitura equivocada desse dispositivo. E o doutor Lucas, me parece que apresentando essa obra, ajuda a trilhar, ajuda a abrir esse caminho. Doutor Lucas, eu digo, o senhor vai receber muitas vozes contrárias, mas eu digo, quando a argumentação tem maturidade, tem peso, tem consistência, tem legitimidade, no final, ela acaba prevalecendo. Então, parabéns, né? Um orgulho de estar aqui presente, parabéns pela obra, parabéns pela coragem, e estou ansioso por poder acessar e comprar sua obra e ler com calma. Boa noite, obrigado a todos. Obrigado, Jorge, um abraço. Obrigada aí pela contribuição muito sábia, doutor Jorge, que veio nos enriquecer nessa tarde.
E eu convido agora também o Dr. Jorge Bolsinhas, que tinha começado a falar conosco, mas a sua chamada caiu. Olá, Dr. Jorge, tudo bem? Agora sim, me desculpas a todos e todas, enfim, meus cumprimentos principais, né, meus principais parabéns aqui ao Lucas pela obra, pelo título alcançado, enfim, pelo debate que propôs aí a comunidade acadêmica, enfim, o coroamento de uma trajetória acadêmica já bastante expressiva, bastante interessante, e em especial aqui corroborando o que me foi dito anteriormente, queria cumprimentá-lo pela felicidade na escolha do tema, tá? Pela felicidade da escolha do tema e da abordagem e da análise crítica que veio a ser tratada. Eu gostaria de começar falando sobre esse tema, dizendo que a questão como foi tratado os honorários dentro da perspectiva da reforma trabalhista, ela evidencia um grande equívoco e um dos grandes problemas pelos quais o Brasil vem passando politicamente. A gente está sempre oscilando entre extremos e a gente, não, em muitos casos, não consegue alcançar um ponto de equilíbrio. Então, assim, em relação aos honorários advocatícios, em si, o problema não está no Instituto, mas, obviamente, do uso que você venha a fazer desse Instituto. Assim como a água pode matar sua sede ou matá-lo afogado, dependendo da dosagem, isso vai acontecer com qualquer instituto que nós possamos colocar à nossa frente, e com os honorários advocatícios não é diferente. Então, assim, há muitos anos atrás, eu havia escrito um texto discutindo a questão dos honorários advocatícios dentro da perspectiva da restituição in íntegro, porque no nosso modelo, que pelo jus postulandi não tinha honorários sucumbenciais, o reclamante que cobrasse só verbas salariais, ainda que ganhasse tudo o que lhe é devido, ele jamais receberia a totalidade, porque parte dos seus ganhos seria destinados a custear os honorários contratuais. Então, a ideia da sucumbência, do pagamento da sucumbência, poderia ser absolutamente essencial para uma própria restituição in íntegro. Agora, a grande questão é qual é o tipo de sucumbência que a gente vai estabelecer. Nós poderíamos, por exemplo, estabelecer para a sucumbência, para os honorários sucumbenciais, a mesma regra que nós usamos para as custas. Qual é a lógica das custas? Se a ação for julgada totalmente improcedente, quem paga as custas é o autor, porque ele provocou a utilização de um serviço público, o judiciário, e as custas têm natureza de taxa, segundo o entendimento amplamente majoritário, ele pagaria nesse caso. Se a ação é julgada parcialmente procedente, ainda que a maior parte dos pedidos seja improcedente e a menor seja procedente, ele precisou ir ao judiciário. E se ele precisou ir ao judiciário, não é adequado que esse ônus do acesso à justiça que ele necessitou recaia sobre suas costas. E se a ação for julgada totalmente procedente, naturalmente quem vai pagar é o reclamado. Se nós adotássemos, por exemplo, essa fórmula que estava na nossa cara, e era simplesmente transpor de um instituto para o outro, e os dois institutos guardam a sua simetria, dentro da perspectiva de que o fundamento, ou um dos fundamentos mais utilizados para justificar os honorários sucumbenciais, é o de que não deve pagar o advogado quem foi forçado a contratá-lo em razão de uma ação da parte contrária, seja o descumprimento voluntário da obrigação, seja o ajuizamento de uma ação temerária. Se nós tivéssemos adotado esse sistema, a gente talvez tivesse com um modelo que permitisse uma restituição in íntegro, sem, contudo, destruir a premissa, destruir não, ou afetar acentuadamente a premissa maior do acesso à justiça. E aí, de novo, dentro desses extremos em que a gente tem oscilado nos últimos anos,
na hora que decidem regulamentar os honorários sucumbenciais, não o fazem pensando na restituição in íntegro, que deveria sim ser a principal justificativa, mas pensando numa redução no número de ações trabalhistas. E isso está na exposição de motivos da reforma trabalhista com toda clareza. Então, assim, esse discurso do estimular o combate a lides temerárias, né, ou de reduzir as lides temerárias, na verdade, nada mais é do que pegar um instituto que serve para um fim, para a forceps conseguir reduzir o número de ações trabalhistas. Enquanto, na verdade, o problema do número elevado de ações trabalhistas no Brasil nasce e tem sua principal origem, indiscutivelmente, no fato de nós não termos uma cultura do cumprimento espontâneo de regras e nem tampouco condições de uma fiscalização ampla nas relações de trabalho e no cumprimento das normas de trabalho que nos permita, por exemplo, assegurar, sem que a demanda termine no judiciário, que as empresas cumpram efetivamente as regras estabelecidas legalmente em convenção coletiva. Para ser esse misto de uma cultura que não favorece o cumprimento espontâneo das normas. Isso serve para tudo. Pense, por exemplo, na lei seca, né? Como funciona em lugares onde não há bafômetro, onde as pessoas já descobriram que é possível usar o Waze para fugir das blitz. Né? Sinais de trânsito durante a madrugada e todo o resto. Mas isso aliado ao fato da gente não ter condições de fiscalizar. Aliás, essa é uma grande marca da má organização do nosso sistema de fiscalização no trabalho. Nós temos mais juízes para condenar a empresa a indenizar o empregado que perdeu a perna do que fiscais do trabalho para irem às fábricas identificar que uma máquina representa risco de mutilação. A gente tem mais juízes para condenar a empresa a pagar os últimos 5 anos de horas extras do que nós temos fiscais para ir na empresa verificar se os pagamentos vêm sido feitos adequadamente, religiosamente, pontualmente, como deveria ser. Então, Lucas, o enfrentamento do tema é absolutamente oportuno, tá? A forma como ele foi organizado na nossa legislação, ela de fato veio para inibir o acesso à justiça, né? Acho que não há um argumento mais claro para isso do que a própria exposição de motivos do relator do projeto na Câmara dos Deputados. Lá você percebe com muita clareza que a intenção era usar esse instrumento que serve para um fim, para reduzir o número de ações trabalhistas, fazendo as pessoas terem receio de ingressar com ações trabalhistas. E essa é a minha última observação, prometo que encerro já por aqui. Um dos aspectos talvez mais perniciosos dessa nossa regra de sucumbência hoje é exatamente a ideia de sucumbência baseada não no conceito de sucumbência, mas no conceito de proveito econômico, que é um conceito muito utilizado nos contratos entre advogados e escritórios, mas que não se harmoniza, e eu vou dar alguns exemplos para vocês, com a ideia de sucumbência processual. Então, assim, uma coisa é uma empresa firmar um contrato com um grande advogado, estabelecendo que, caso ele consiga aquela causa quase impossível, a economia que ele fará com essa vitória, um percentual dela vai ser paga ao escritório. Outra coisa é você estabelecer sucumbência parcial e basear, e tendo como base de cálculo o proveito econômico. Isso possibilita, por exemplo, que se um reclamante cobrar o pagamento em dobro das férias pagas e não desfrutadas, e o juiz entender, porque ainda há essa divergência na jurisprudência, e o juiz entender que esse pagamento é simples, é aquela discussão, uns entendem que o que é devido é a dobra, e outros entendem que o que é devido é o dobro, ele seria sucumbente em um salário, porque pediu 2 e só ganhou 1, e teria que pagar de 5% a 15% sobre o salário que ele pediu, e por uma divergência de interpretação, o juiz não concedeu. Isso não faz o menor sentido.
do ponto de vista científico, além de ser uma maldade tremenda e ter como único efeito orientar todas as pessoas a pedirem sempre o mínimo possível. Sobretudo porque os fatos vão estar comprovados. Ele comprovou que desfrutou as férias, ou melhor, que não desfrutou, embora tenha recebido. A alegação dele, a causa de pedir, foi confirmada. No entanto, por uma divergência interpretativa, ele não vai ter direito a nada. E o outro exemplo, melhor ainda, talvez, os danos morais, né? Aliás, questão até já sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça. O sujeito entende que sofreu um dano. Para toda a vítima, o dano que ele sofreu é o mais grave possível. Ele postula a lesão como sendo uma lesão média, dentro da regra, do tabelamento do novo código aí da redação atual da CLT. Ou postula como uma lesão grave, e o juiz reconhece que houve um dano, reconhece que houve uma lesão, mas entende que a lesão não foi tão grave assim. Então ele pede 10 salários e o juiz concede 2. Ele é sucumbente em 8. Mas o dano está provado. O fato que ele narrou como criando um evento danoso ficou comprovado. Ele ainda assim vai ser sucumbente e ter que pagar sobre a diferença entre o que pediu e o que foi concedido. Então, eu cito isso só mais um exemplo, Lucas. Eu sei, eu também estou ansioso para ter acesso à sua obra e poder ver os seus argumentos, o enfrentamento, as suas construções em relação a esse tema. Eu gosto muito, aqui até me apropriando um pouco das reflexões que me antecederam, eu acho que a gente cada vez mais precisa valorizar no direito a autoridade do argumento e não o argumento de autoridade, né? Então, assim, se a gente durante muito tempo viveu em cima e deitou em cima do argumento de autoridade, hoje cada vez mais devemos valorizar aí a autoridade do argumento. Parabéns mais uma vez, Lucas, por sua grande conquista aí, e quero registrar minha alegria imensa por participar dessa festa. Obrigado, Bolsinhas. Forte abraço, querido. Obrigada, doutor Jorge Bolsinhas, aí, pelo seu brilhante exposição. Quero chamar agora também a doutora Adriana Calvo. Doutora Adriana, tudo bem? Está ativado o microfone. Está ativado? Tá. Okay. Então, tudo bem? Então, Lucas, eu gostaria de te dar parabéns aí por essa obra. Realmente, assim, como o professor Jorge Castelo já tinha comentado, realmente nós precisávamos desta obra, porque a maioria da Justiça do Trabalho ainda não se despertou para as suas brilhantes ideias postadas no livro. Eu até recomendo, se você tiver para ajudar nós, advogados trabalhistas, mandar aí uma cópia, um exemplar aí para cada turma do TRT e da segunda região, porque eu acho que seria leitura obrigatória aí para os desembargadores e magistrados, porque somente assim, com uma obra como a sua, a gente poderia avançar. Porque, infelizmente, Lucas, assim, da maioria dos casos que eu conheço, aqui do TRT da segunda região, ainda nós estamos no entendimento tradicional, né? De simplesmente entender aí aquele entendimento específico no sentido de que cada parte tem que realmente arcar com a sua sucumbência, e muitas ações onde o autor acaba tendo uma sentença improcedente ainda tem que arcar com a sucumbência, né? E isso foi o que desestimulou desde a reforma trabalhista a muitos trabalhadores de entrarem com a sua ação trabalhista. Então, eu acho que é muito necessária essa obra. Eu vou recomendar, que já fizeram brilhantes comentários. Só queria dizer que nós temos muito orgulho de ter você lá na nossa Coordenadoria de Direito Individual do Trabalho na UB São Paulo, e agradecer a todos os outros colegas e os integrantes aí da editora por esse brilhante evento. É a minha primeira experiência de participar de um evento online de lançamento de livro, e estou gostando muito, acho muito bacana, né, você poder, num evento como esse, trazer as pessoas, os seus colegas, as pessoas que
que você teve carinho, que te acompanharam aí na elaboração da obra, para estar nesse momento tão especial, né, Lucas? Se fosse um evento presencial, talvez nós não conseguiríamos estar todos juntos por conta de agenda, aulas, deslocamento e etc., né? Então, realmente, parabenizo aí por esse novo formato de lançamento de livro e desejo a você, Lucas, muito sucesso aí na divulgação dessa obra. E conte comigo aí, você sabe que eu sempre apoio os seus trabalhos a divulgar também com os meus alunos. Um abraço aí a todos. Muito obrigado, Adriana. Grande beijo. Tchau, tchau. Muito obrigada, doutora Adriana. Quero convidar agora também o doutor Fabrício Lima para emitir seu endosso nessa tarde. Boa tarde, doutor Fabrício, tudo bem? Boa tarde a todos. Gostaria de parabenizar o colega aí, Lucas Reis. Eu acho que a presença de todos aqui, ilustres professores, advogados, embargadores, juízes, demonstram quanto o Lucas é querido e demonstram aí a grande aceitação dessa obra, né? É um tema que eu desde sempre pesquiso, desde a reforma trabalhista já escrevi muito sobre o assunto e sempre sob o viés de preocupação de criação de entraves de acesso à justiça, né? Eu até falo brincando, né? Onde lá a quarta onda do Mauro Capelletti, talvez, que é a criação de entraves econômicos de acesso à justiça. E isso me preocupa muito. E eu acho que a percepção do Lucas aí, de uma certa forma ou de outra, vai nos ajudar. E aqui, para ser breve nas minhas palavras, eu cito um exemplo, um caso, eu, enquanto juiz substituto aqui em Minas Gerais, um certo dia eu fui fazer uma audiência de conciliação e execução e me deparo com a seguinte situação. O trabalhador vítima de um acidente de trabalho foi reconhecida a responsabilidade da empresa em relação ao acidente, ela foi condenada parcialmente ao pagamento, ele perdeu parte do seu dedo e foi a única vez que eu chorei em audiência. Por quê? Porque o processo estava lá em conciliação para ver como ele iria pagar a empresa, pagar o advogado da parte contrária, os honorários a que ele havia sido condenado ao pagamento. Eu acho que essa não é a função nossa do judiciário. E enquanto nós escondemos sujeira debaixo do tapete, o acesso da justiça não é efetivo, a gente abre caminho para a lei de talião. E aí, enquanto o trabalhador não puder acessar o judiciário para poder, sim, postular o seu direito, sem receio de ser tolhido, né, por postular um direito, não por má-fé. Má-fé a gente tem multa por litigância de má-fé. Honorários têm outra função. E por isso eu parabenizo mais uma vez o Lucas e agradeço a ele e desejo o maior sucesso na obra dele. Muito obrigado a todos. Obrigado, Fabrício. Forte abraço, querido. Obrigada, doutor Fabrício, pela sua contribuição nessa tarde. É muito importante nós ouvirmos também juízes, desembargadores se manifestando, advogados, todas essas contribuições são sempre muito relevantes, essa troca de experiência, ela sempre nos acresce. Convidamos também a palavra nesse momento o doutor Josley Soares. Olá, doutor Josley, tudo bem? Josley, Bruna. Josley. Todo mundo erra o nome dele. Ele já vai justificar aí porque que erraram. Olá, boa tarde a todos. Prazer imenso. Prazer imenso poder participar desse evento. Assim como disse a professora Adriana Calva, também não tinha participado ainda de um lançamento virtual, mas é muito gratificante. Parabéns ao Lucas, meu amigo pessoal, parabéns à editora, que se engrandece com uma obra desse porte. Queria mandar um beijo aí a todos, um abraço a todos, os colegas, amigos, especialmente a minha querida amiga e professora eterna, professora Ivani Contini Bramante, que mora no meu coração. Cumprimentar a querida Vanessa Marrese, presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas lá de Santos, e também a Sara Hakim, enfim, a todos. Eu vou ser bem breve, porque a internet aqui na minha casa é um inferno, cai toda hora, então antes que ela desligue aqui na minha cara, só dizer que fico muito orgulhoso aí, Lucas, da sua obra, que consegue, nesse momento em que a gente ainda não tem na comunidade jurídica trabalhista um perfil já delineado de como será a vida dos honorários advocatícios, né? Existe uma ADI pendente no Supremo Tribunal Federal, a 5766, aguardando
decisão sobre essas questões, com votos inéditos. O ministro Barroso deu um voto extremamente singular em relação a isso, e mesmo nesse momento você já conseguiu escrever tão bem e trazer presságios sobre os possíveis futuros desdobramentos que essa questão toda vai nos dar. Então, parabéns, e tenho certeza que já é um best-seller. Eu tenho ele aqui em casa, já li, já contribui bastante, porque, como todos já referiram, a gente, 3 anos depois da reforma trabalhista, né, que nos chamou a estudar muito esse tema, nós não temos ainda qualquer referencial seguro. Um juiz julga de uma forma a questão dos honorários, o outro juiz aqui, parede com parede, diz de outro jeito. Quando vai para os tribunais, também a divergência se aprofunda um pouco mais. Então, é muito importante ter obras que consigam nos engrandecer nesse momento. Eu sou seu fã, estou vendo ali sua mãe totalmente orgulhosa, junto do prefeito da cidade. Vou dar um beijo também para os nossos amigos pessoais. Eu sou seu amigo pessoal, a Mátissa, direto de Salvador, a Aline Munhoz, e um beijão a todos, viu? Parabéns, Lucas, mais uma vez, aí, pela importante contribuição aí para o mundo jurídico trabalhista, e a Juruá também. Obrigado, Josley. Forte abraço, querido. Muito obrigada pela contribuição, e todos que estão mencionando que é a primeira vez que estão participando de um lançamento online. Eu digo que ele propicia nós termos pessoas que jamais estariam presentes por questões geográficas mesmo. Então, nós temos pessoas de todos os cantos do Brasil nesse momento participando desse brilhante momento. E quero convidar agora a doutora Isabel Tormes, que é a diretora da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, para tecer breves palavras. Boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde. Estão me ouvindo? Sim. Boa tarde a todos. Lucas, querido, eu só gostaria de dizer uma palavra assim de gratidão a você, e dizer que, além de corajoso, como todo mundo disse aqui, pela sua obra, o tema que você escolheu, de muita coragem, é de muita humildade também, para compartilhar, pelo fato de compartilhar esse tema tão diferente, eu diria, com todos nós. Muito obrigada, sucesso sempre para você, porque você merece. Um beijo. Obrigado, Bel. Beijo, querida. Então, nesse momento, quero passar a palavra ao Dr. Lucas, que foi o grande mentor dessa obra, para ele dar os seus agradecimentos finais e nós nos encaminharmos aqui para o encerramento da nossa live de lançamento do seu livro. Dr. Lucas, a palavra está contigo. Olá, pessoal, boa noite a todos. Eu estou extremamente emocionado aqui com tantas palavras, com tanta gente bacana, com tanta energia boa envolvida, né? Então, quero inicialmente agradecer aí a Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, a Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos e também a Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas. Sem eles, sem esse apoio, eu certamente não conseguiria fazer esse lançamento. E também a editora Juruá, na pessoa da Bruna, uma querida, uma editora que eu tenho uma satisfação muito grande de ter lançado esse livro, me recepcionou muito bem, então eu não tenho palavras para descrever o sentimento que eu tenho nesse momento. E eu gostaria aqui de falar, se eu tivesse tempo hábil, de cada pessoa que veio aqui falar alguma coisa sobre a temática, sobre o lançamento propriamente dito, mas infelizmente não dá, né, gente, que já o tempo aqui fica muito, muito curto, e nesse momento de isolamento, eu sei que todos têm muitas outras tarefas, né? E parece-me que no isolamento a gente tem trabalhado dobrado, com uma jornada assim muito pesada, é muito maçante. Então, fico muito feliz, agradeço assim a todos de coração mesmo. É uma obra que eu tive como desafio para fazer, eu fui um pouco ousado, porque nós temos ainda poucos entendimentos, o TST ainda não se pronunciou sobre o tema, há decisões turmárias, eu fiz um compilado de todos os TRTs do Brasil todo, e de fato não tem nada muito harmônico no tocante aos honorários advocatícios, cada um está decidindo de um jeito, e o que eu tento demonstrar
no meu livro é que nós temos regramento próprio para isso, a CLT ela é específica e os honorários devem ser tratados de forma atípica, mitigada e creditícia, e não há que se falar em aplicar CPC aqui, porque nós temos esse regramento próprio, e eu invoco, inclusive, a violação ao princípio da isonomia, porque eu digo que as partes no processo civil estão sendo tratados de uma forma e aqui na trabalhista de outra. Por exemplo, com relação à condenação dos honorários. Lá quem tem justiça gratuita no civil não paga nada, pelo menos pelo prazo de 5 anos. A regra é não pagar inicialmente. Aqui na trabalhista já é diferente. Primeiro você paga e depois suspende. Se tiver crédito, paga. Se não tiver crédito aqui, vamos em outro processo. Então, eu tento trazer essa questão aí da violação do princípio da isonomia, sem prejuízo de outras vertentes, de outras situações peculiares aqui, que eu trago, por exemplo, como o doutor Jorge Castelo falou, no tocante a ius postulante, que é uma temática muito controvertida, né? A lei me faculta a ingressar como ius postulante, mas o ius postulante não terá direito aos honorários advocatícios, se não for advogado, por exemplo. Né? Então, eu trago muitas situações interessantes para fazermos reflexão, até porque nós não temos nada muito pacificado nesse momento, nada muito concreto, e eu espero, assim, contribuir com os estudos, contribuir com as decisões dos magistrados, contribuir com a advocacia, e certamente fico também à disposição para eventuais críticas, que eu sempre parto do pressuposto que críticas são importantíssimas e talvez nós crescemos com críticas, né? Ninguém cresce sendo amado, a gente cresce mesmo na dor, né? Ouvindo coisas que a gente não gostaria de ouvir. Fico muito feliz, gente. Me faltam palavras para agradecer. Quero agradecer também a minha mãe, a Marcão Cardoso, meu amigo lá da minha cidade, que é muito importante a presença deles aqui para mim, e todos os outros amigos que eu fiz questão de escolher dedo a dedo para estarem aqui comigo, e os meus amigos também, que não são da área do direito, mas estão aqui prestigiando, a Matsa, a Isabela, todas da minha cidade, a Aline Munhoz, a Roberta, então todos estão aqui, e eu fico muito feliz. É muito gratificante para mim e, sem sombra de dúvidas, esse é um momento ímpar. Eu estou sempre à disposição. Mais uma vez, obrigado a Juruá. Com vocês também eu não tenho palavras, né? E quero dizer que nós começamos hoje, não só hoje, né, mas já há alguns meses, uma parceria, e hoje eu recebi uma proposta da Bruna, né, para tocar um outro projeto muito bacana, e logo mais a gente vai falar um pouco desse novo projeto. Fiquei imensamente feliz, e é um casamento que veio para ficar sem divórcio, viu, Bruna? Muito obrigado de coração. Um forte abraço a todos, um forte abraço aí no coração de cada um, e estou muito feliz, gente. Obrigado. Obrigada, doutor Lucas. E o doutor Lucas colocou uma foto no seu Instagram anunciando o lançamento desse evento, e nós fizemos um sorteio, e vamos ver quem será o ganhador, ou a nobre ganhadora dessa obra nessa tarde. Então, a ganhadora foi a advogada Mariana Carvalho. Se ela estiver nos ouvindo, pode entrar em contato conosco através do Instagram da Juruá, ali no direct, informando seu endereço, que nós iremos dar todos os trâmites para que... Ela já está presente aí, viu? Olha aí, ó, que legal, hein? Então, Mariana, você pode entrar em contato conosco ali pelo Instagram da Juruá, mandando uma mensagenzinha no direct, e nós já iremos entrar em contato com você para que esse livro seja encaminhado. Então, nós agradecemos a todos que participaram deste evento conosco, e quero dizer, em nome da Juruá, doutor Lucas, parabéns pela sua obra. Existe uma frase muito importante para mim, do Isaac Newton, que ele diz que se nós enxergamos mais longe é porque nós nos porque nós estávamos sentados sobre ombros de gigantes, né? Eu acredito que, assim, você já sentou no ombro de alguns gigantes e agora empresta seus ombros para que outras pessoas também possam olhar mais longe e a cada momento nós possamos crescer. Então, agradeço a escolha da nossa editora, agradeço a todos que estiveram aqui na participação, nos sigam nas redes sociais para saberem de outras novidades.
Sigam aqui no nosso canal também da Juruá.com aqui no YouTube, ative o sininho e estarão recebendo as nossas novidades. Bruna, então, posso te fazer uma interrupção, uma pequena interrupção? Claro. Quebrando um pouco o protocolo, eu não posso deixar de agradecer uma pessoa mega especial, que, na verdade, ela merece todos os agradecimentos, que é a doutora Ivani Contini Bramante. É a minha segunda mãe, eu nem posso falar muito dela, porque senão eu me emociono, né? Então, eu só quero agradecê-la, agradecer pela existência dela, só isso, tá? Me desculpe aí por quebrar o protocolo. Imagina, e somos gratos à doutora Ivani por nos apadrinhar pessoas tão maravilhosas e também pela sua brilhante obra na nossa editora, e aguardamos novas obras da doutora Ivani também. Então, um abraço a todos vocês, nos sigam nas redes sociais e adquiram a obra do Dr. Lucas para vocês saberem o que há de novo e de inovador na advocacia e na questão dos honorários advocatícios. Um abraço, até logo! Obrigado, gente. Até logo.